Olá, bom dia. Hoje é 15 de 3 de 2025, 15 de março de 2025. Antigo Testamento, parte 2286. Então, 2 Reis 23, versículo 28 em diante. Então está escrito assim: Ora, mais dos autos de Josias e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Então, tudo o que Josias fez e os outros reis estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá. Então, está tudo escrito. Uma coisa que eu vou lhe falar, e eu já falei em vários textos, e está escrito em Apocalipse, que no céu há livros, há o livro da culpa, o livro da vida. E tudo o que o ser humano faz está escrito. Tudo. Seja de bom, seja de ruim, seja de certo, seja de errado, seja de justo ou de injusto. Então, se você viver fazendo mal, está lá escrito o que você fez. Se você viver fazendo bem, está lá escrito. Se você aceitou Jesus, se batizou, está lá escrito. Se você não aceitou, está lá escrito. E no grande dia, vão pegar o livro e vão ler. Vai ter esta manifestação de Deus. Se você não tiver escrito no livro da vida, ou eu, ou quem quer que seja, vai ser jogado no lago de fogo. Ou foi jogado no lago de fogo. Por isso que é bom o Evangelho. Por isso que é bom os ensinamentos e os mandamentos de Jesus. Às vezes a pessoa, por o fato de não querer obedecer, de não crer, de querer viver as suas vontades, que é contrário à vontade de Deus, às vezes a pessoa acha que não é necessário, que não precisa. Às vezes a pessoa acha isso. Mas é necessário, é preciso. No seu dia subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria. Então ele subiu contra o rei da Síria, Faraó, o rei do Egito, naquele tempo, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Egito. Então algo que Josias não era para ter feito, porque ele foi de encontro ao rei do Egito, quando ele saiu para lutar contra o rei da Síria. Então tem coisa que a gente não tem que fazer, que praticar. Entendeu? Tem coisa. Então, através do Novo Testamento, nós, através de seguir, de crer, nós vamos deixar de fazer coisas que vai nos gerar a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Vai ter a segunda morte, que vai ser a rejeição, o desprezo eterno, a condenação eterna. Mas por que Deus vai fazer isso? Porque as pessoas que vão passar por isso não creram, não obedeceram, fizeram o que era mal, o que era ruim, o que desagradava a ele em cima da terra. Que escolheram não querer, não obedecer, não fazer a vontade dele, mas fazer tudo o contrário. É por causa disso. Então não era para ele ter ido de encontro ao rei da Síria, não, ao rei do Egito. É para ele ter ficado no lugar onde ele estava. E seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou Acais, filho de Josias, e ungiram, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Então ele morreu e foi sepultado. Quem? Josias. Não era para ele ter feito isso, não era para ele ter saído de contra o rei no Egito. Não era. Ele foi. Tem coisas que não é para você fazer, não é para você falar, dizer, não é para você seguir, praticar, para você não perder a vida eterna, não ser desprezado eternamente, rejeitado eternamente por Deus.